Queridos, quase que eu não vinha pregar hoje, brincadeira. Mas irmãos, olha que expressão interessante que eu achei na Bíblia e queria fazer disso um momento de reflexão para nós. Primeiro, estava com saudade de ocupar esse lugar aqui e me sinto sempre bem ao falar a igreja que pastoreio. A igreja sempre me deu uma certa liberdade para poder abrir meu coração com vocês. Agora olha o texto que mexeu comigo essa semana. 2 Pedro capítulo 2, versículo 18. A Bíblia diz assim: pois eles, com palavras de vaidosa arrogância, e provocando os desejos libertinos da carne, seduzem os que estão quase conseguindo fugir daqueles que vivem no erro. Como isso me chamou a atenção, irmãos, aí eu botei esse título mesmo, os quase. Uma expressão muito nossa, né? Quando alguma coisa não aconteceu, mas quase aconteceu. Meu irmão me ligou e falou assim: quase que eu fiquei milionário nesse final de ano. Eu falei: o que foi que aconteceu? Ele falou assim: só faltou 6 números, cara, só 6 números. Eu falei: puxa, seu palhaço, né? Parece até que você tem um irmão assim. Queridos, olha só, a igreja, esse grupo de pessoas aqui, se transforma meio que nós temos um alvo colado nas nossas costas, tendo Satanás com intenção de acertar esse alvo. A igreja é uma instituição indestrutível por conta de uma promessa que tem, de que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Porém, o inimigo tem uma estratégia: minar a força da igreja. E a experiência que eu tive essa semana, quando eu estava pensando nisso, foi em estar vendo na internet o grande desafio que nós temos hoje, nós os pastores, professores, missionários, líderes locais de igreja, em não disputar, mas saber que vocês têm agora muitos mestres, muitos ensinadores, a ponto de seguir alguns e outros. E eu estava olhando na internet e lembrando do princípio: a internet é um instrumento muito abençoador, mas é um instrumento muito perigoso também. Eu até dei risada essa semana por causa de uma das discussões. Não foi o galo que cantou na noite que Pedro negou Jesus. Falei: não foi o galo, porque não tinha galo, não sei o que. Eu falei: meu Deus do céu, que cultura inútil é essa? Porque aí, discussão, sabe? Inclusive até uma pessoa que eu respeito muito foi um dos debatentes com relação a isso. Mas irmãos, qual é o perigo que nós corremos? De estar sendo alvos daquilo que Pedro nos alerta aqui. Pessoas treinadas, pessoas plantadas pelo inimigo para tirar pessoas do caminho da salvação. Me chamou a atenção outra coisa. Eu falei: meu Deus do céu, se essa proporção estiver certa, que chance, olha o risco que nós corremos. Sabe o que me chamou a atenção? A parábola do joio e do trigo. Na parábola do joio e do trigo, há uma proporção muito perigosa. Você abre a tua Bíblia em Mateus 13, versículo 37 e 38, que é a explicação da parábola. Jesus está dizendo assim, ó: aquele que semeou a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno.
Nunca tinha me chamado a atenção esse negócio da proporção, de haver uma confusão, você não sabe quem é quem, a ponto de Jesus alertar que a colheita não deve ser feita por seres humanos, a colheita deve ser feita por anjos, vai ser feita pelos anjos, os anjos conseguem identificar. E eu olhei para esse texto e falei assim, a proporção é assim, misericórdia, Deus. A proporção é a mesma, porque se confunde, você não sabe quem é quem. Mas aí vem alertas bíblicos, chama-nos a atenção para esta realidade aqui, daqueles que estão quase tendo uma vida transformada pelo poder do Evangelho, mas isso é barrado pela intervenção de seres iguais a eles, mas porém com uma influência maligna. E a Bíblia então vai nos chamar a atenção disso. Qual é a primeira estratégia? E queridos, tome cuidado com os ensinos que está aparecendo na internet. Tome cuidado. Esse texto me fez lembrar disso, porque olha o versículo 18, diz assim, ó: pois eles com palavras de vaidosa arrogância, provocando os desejos libertinos da carne, seduzem os que estão quase. Irmãos, eu quero lhe dar um conselho assim. Pare de depender o máximo possível desses indivíduos como eu, que pegam o microfone numa disposição de ensinar. Eu tenho temor e tremor para isso, os pregadores dessa igreja têm temor e tremor para isso, mas tem hora que a gente ouve alguns absurdos assim, e as pessoas ficam impressionadas com aquilo. Tome muito cuidado com informações depois dessa frase assim, ó: eis que te digo. Na maioria das vezes, o próximo que vem aí não tem nada a ver com quem está, não é Deus que está dizendo. Então, eu acho impressionante assim, eu fiquei, aí qual é a dica que eu quero te dar? Diante de qualquer informação que você tiver, você pode ter se impressionado, se arrepiado, chorado, achado bonito, achado aquilo que tem a ver, mas fale com Deus e peça para o Espírito Santo de Deus te trazer paz para aquilo que você está aprendendo. É a única chance que você tem. É a única chance. Para você não ser vítima de indivíduos, e Pedro vai então traçar aqui o que acontece, o que são essas palavras de vaidosa arrogância que provocam desejos libertinos. Primeira coisa, versículo 19: prometendo-lhe liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Gente, fica evidenciado aqui a verdadeira situação, que esses filhos do maligno, que a Bíblia vai nos dar mais, Paulo vai falar, chamá-los de inimigos da cruz, vai chamar de falsos apóstolos, vai chamar de falsos, o próprio Cristo vai falar dos falsos profetas. Eles têm uma roupagem assim de que está tudo bem, mas na verdade, os seus ensinos, o conteúdo do que ele passa, não ajuda você a ser uma pessoa melhor, primeiro para si mesmo, e depois para pessoas estratégicas da sua vida. Não ajuda você a ser um filho melhor, não ajuda você a ser um esposo melhor, não ajuda você a ser uma esposa melhor, não ajuda você a ser um patrão melhor, um empregado melhor. Na verdade, você é estimulado a ter um comportamento tão egoísta, de que você quer saber mesmo, como é que eu vou me dar bem nessa? Quanto que eu vou ganhar? Que proveito eu vou ter nisso? Há
há uma disposição de que uma coisa chamada dentro da filosofia de hedonismo, que é a busca do prazer a qualquer custo, é a proposta desses ensinos disfarçado de evangelho, disfarçado de palavra de Deus. Mas qual é o crivo, pastor? O crivo, irmãos, isso está me fazendo, o crivo é esse, isso está me fazendo uma pessoa melhor, porque esse é o desafio. Há uma proposta no evangelho de crescimento nele, a ponto de chegarmos à estatura do varão perfeito, e Deus não abre mão disso. Mas aí você pode estar correndo o risco de ser uma pessoa que quase, mas é bombardeado por tantas coisas. Tem uma promessa, não, você precisa ser livre. Uma pessoa livre é fazer o que quer, quando quer, do jeito que quer. Mas olha o que o texto diz: eles mesmos são escravos, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Gente, lembremos da palavra do joio de novo, tá? São pessoas que têm essa postura de querer dominar os outros, de querer que os seus ensinos, de querer que o seu pensamento, de querer que a sua crença invada o coração de alguém, e essa pessoa fica mais escrava do que uma pessoa livre. A Bíblia então vai nos dizer de que essas pessoas têm um alerta sobre elas na Bíblia. Olha o que diz nesse mesmo texto, no versículo de número antes, versículo de número 17 diz assim: esses homens são fontes sem águas, névoas impelidas pela tempestade, a escuridão das trevas lhe está reservada. Gente, olha só, essas pessoas aqui nesse mundo têm um brilho extraordinário para chamar a atenção, para chamar a multidão, mas olha o que está reservado para eles. O apóstolo Paulo vai nos dar um alerta sobre a situação que ele viveu. Olhe para 2 Coríntios capítulo 11, versículo 26, ele vai dizer assim: estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos dos rios, perigos de assaltantes, perigo dos meus compatriotas, perigo dos gentios, perigo na cidade, perigo no deserto, perigo no mar e perigo dos falsos irmãos. Sabe assim, que nem eu gosto da expressão que o Robson de vez em quando usa, é meu brother. Sabe, uns brothers perigosíssimos, que não te ajuda a ser uma pessoa melhor. É simpático, essa pessoa, irmão, precisa ser essas pessoas precisam ser despertadas para o evangelho. Então, risco, falsos irmãos. A Bíblia vai dizer de que também existe mais falsidade nesse mundo eclesiástico que temos hoje. Olhe para agora Gálatas capítulo 2, versículo 4. Essa questão foi levantada porque alguns falsos irmãos infiltraram em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo e nos reduzir à escravidão. Por isso é que é interessante você não depender do pregador. E num versículo diante desse você fala assim: Senhor, o que o Senhor está dizendo aqui? O que o Espírito Santo quer que eu aprenda com esse alerta? Sobre essa falsidade, sobre essa realidade do joio e do trigo, sobre eu que estou buscando, querendo não ser um quase,
É maravilhoso demais quando você é despertado a ter seu momento de falar com Deus mesmo. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque as nossas orações, elas são muito meio que um padrão, assim, meio que a gente estivesse cumprindo uma tarefa. Mas mude um pouco a sua conversa com Deus. Pede para Ele te mostrar coisas. Pede para o Espírito Santo te falar contigo. Peça para o Senhor abrir os seus olhos. Tem uma oração que estou fazendo, repetindo essa oração várias vezes. Senhor, me mostre o que eu não estou vendo. Me mostre o que eu não estou vendo. Porque o que eu estou vendo, mas me mostre o que eu estou vendo. E aí eu sigo dizendo para Deus, e me capacite a fazer o que é preciso diante que o Senhor vai me mostrar. Queridos, olha só, Paulo também dá uma despertada para nós em 2 Coríntios 11, 13 a 15, ele diz assim, pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo ser apóstolos de Cristo. Isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam que são servos da justiça. Mas eu linkei diretamente isso ao negócio do joio. Falei, olha o feliz do diabo aqui, semeando isso. O que me assustou na parábola do joio foi a proporção. Porque de vez em quando aparece, dá até para ver, né? Mas Paulo diz isso, que eles se disfarçam. E a gente não se deve admirar não, porque o próprio diabo se disfarça em anjo de luz. Por isso, queridos, que a sua dependência de Deus deve ser cada vez mais aguçada. Cuidado com essas milhares de informação que tem na internet. Cuidado com esses homens e mulheres que pegam esse instrumento aqui, abre a palavra de Deus e começa numa pretensão de ensinar. É muito bom lembrar da prática dos bereanos, né? Os bereanos ouvia Paulo, mas ia para casa confirmar nas escrituras. Por isso que é interessante você ter um interesse maior por isso aqui, não ficar dependendo só desse momento aqui, ou então das performances que tem na internet. Vai você direto à fonte. Pastor, eu leio isso aí e não entendo nada. Pode continuar lendo sem entender nada. De algum momento o Espírito Santo vai usar isso de maneira estratégica. Irmãos, olhe para o versículo 20 do texto que abrimos hoje. A Bíblia vai dizer assim, no versículo de número 20: se tendo escapado da contaminação do mundo, por meio do conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, encontram-se novamente nelas enredadas, por elas dominadas, estão em pior estado do que no princípio. Esse é o grave efeito colateral dos quase. Sabe, quase converteu, admira o Evangelho, gosta de ir na igreja, já tem os seus prediletos para ouvir. Como eu gosto de ouvir esse pastor, como eu gosto de ouvir aqui, sabe? Numa dependência, isso aqui é um dos sintomas, né? Você quer ver um dos sintomas para você, assim, ser um sinalzinho de que você pode ser um quase? A sua decepção, quando a figura esperada, que haveria de pregar, não vem ou não fala, não é a vez. Aí vai. Isso é um sinal grave, tá? De quase. Essa dependência humana, deixa eu te dizer, a minha expectativa, eu nunca vivi assim. Aqui na igreja a gente viveu algo, quando a gente olha assim, mas quando eu leio sobre os avivamentos na Bíblia, o avivamento do país de Gales, o avivamento que aconteceu em vários lugares, eu fico esperando assim, falo assim, olha, eu coloquei um modelinho de avivamento no meu coração.
de que o Espírito Santo te incomode para estar aqui no culto, não por causa do que vai acontecer aqui, mas por causa de quem está aqui com você. Eu vou no culto porque eu vou ver meus irmãos, eu vou no culto porque a gente vai estar junto louvando a Deus. E nós produzimos uma coisa muito perigosa, irmãos, algumas vezes, que são as nossas performances de altar. Mas eu estou orando para que o avivamento aconteça assim, ó, não importa o que vai acontecer ali, muitas coisas vão acontecer aqui, ó. Sabe, você vai ser estimulado a estar mesmo assim, vibrando com a presença de quem está adorando a Deus com você. Aqui vai ser um detalhe, um pastor magrinho como eu, que pedala 40 quilômetros por dia, é raro, mas deixa ele de lado, deixa para lá. O que me importa é a gente estar junto, milagres acontecendo, a pessoa chegar aqui confiando, não em uma oração daqui, mas que alguns irmãos vão se reunir em volta dele, vai orar, e Deus vai manifestar o poder dele ali agora. Irmãos, o avivamento que eu falei assim, eu vou na igreja, porque é o melhor lugar que tem, não importa o que vai acontecer lá, mas eu vou estar junto com os meus irmãos. Essa sede, essa fome, essa carência de estarmos em família. Então, Pedro nos alerta aqui, que há um perigo disso. Você se livrou de muitas coisas, você já deixou de fazer muitas coisas que não agradavam a Deus, mas de repente, você começa a ser enredado, e começa a ser dominado, e aí, a coisa complica. Vai haver uma terrível comparação. A terrível comparação é o que está escrito aqui no versículo de número 22 desse texto que lemos. Antes de falar do versículo 22, eu gostaria de dizer o seguinte: em termos do reino animal, a maneira mais popular com que fomos identificados são ovelhas. Ovelhas. Um animal que tem 4 estômagos, um animal que tem uma maneira de se alimentar muito peculiar para ser o que ela precisa ser, dar uma boa lã, dar um bom leite, ser uma boa reprodutora, um bom reprodutor. A ovelha é um animal muito assim, só que ela é um animal, irmãos, muito carente do outro. Uma ovelha sozinha, ela se perde, ela morre, ela precisa de ouvir o balido, ela precisa de ouvir o som do rebanho, ela precisa de muitas coisas, ela sozinha ela se perde. Agora veja os animais que aparecem aqui na exortação final desse texto. Você vibrou com o evangelho assim, isso é para mim, tocou no seu coração, você não tem dúvida nenhuma de que Jesus é quem Ele é, o único caminho, a verdade e a vida, Ele é o teu Senhor, é o teu Salvador, mas de repente você começa a ser enredado por coisas, você começa a gostar de coisas que Deus não gosta para a tua vida, você começa a sentir prazer naquilo que vai te escravizar. Olha a desgrama que vira isso, olha o bicho que você é comparado. Olha para o versículo de número 22, confirma neles o que é verdadeiro provérbio, o cachorro volta ao seu vômito, como diz o meu netinho Isaac, repitam o que o Isaac repete, irmãos, diz assim, eca, ele já fala eca, e faz assim, ó, eca, irmãos, olha o animal, a Bíblia te chama de ovelha, e não de cachorro, a Bíblia te chama de um animal nobre,
Agora, olha com o que somos comparados quando somos vitimados por aqueles mandados pelo capeta para nos tirar daquilo que Deus estava propondo para nós. Aí vem o quase que você foi para o céu, quase que você herdou a salvação, quase que você recebeu os dons que Deus tem para você, quase. Aí vem e piora, tá? O versículo piora. Tem um eca do cachorro, o cão volta ao seu vômito, e ainda, a porca lavada volta a revolver-se na lama. Irmãos, eu queria mexer com você hoje. O verdadeiro evangelho transforma qualquer indivíduo em uma nova criatura. 2 Coríntios 5,17 diz isso. A ovelha é um animal ilustrado é o animal usado para nos ilustrar. Ovelha não gosta de vômito, ovelha não gosta de lama, ovelha não gosta daquilo que o cachorro e a porca gostam. Mas qual é o resultado? O resultado é que muda a ilustração sobre nós, quando nós somos enredados, enganados pelo joio, enganado pelos falsos mestres, enganado pelos falsos apóstolos, enganados pelos falsos pastores. E eles estão num acesso enorme agora, irmãos, por causa da internet. A internet está colocando eles dentro da nossa casa. Antigamente você tinha que ir, né? Tem uns irmãos aqui que gostam de uns profetas, de umas profetisas, né? Vai lá, eis que te digo, tal. Continua indo. Mas há uma possibilidade muito grande de você ser vítima de profetadas. Só queria te tranquilizar no seguinte: a presença do falso, preste bem atenção nisso, a presença do falso é porque o verdadeiro existe, amém? Então, se existe falso é que existe o verdadeiro. Mas eu quero, em nome de Jesus, pedir para você ir ficando cada vez mais íntimo desse Cristo, através das suas orações, da sua busca a Ele. Fale, Ele vai te dar um toque, Ele vai te dar discernimento. Mas leia esta palavra, para que você não seja comparado a um cachorro, não seja comparado a uma porca. Você é ovelha. Eu quero que o Espírito Santo incomode os quase. Isso vai ficar entre você e Deus. Mas eu quero ler o texto de novo. Seduzem, final do versículo 18, seduzem os que estão quase conseguindo fugir daqueles que vivem no erro. Que você, olha aqui para mim, que você não seja um quase.